Eleições 2020. Olá, muito boa tarde. Está começando o programa Eleições 2020, uma parceria entre a Rádio Regional e o Jornal, e tem como objetivo levar à população de Palmital as propostas dos pré-candidatos à Prefeitura de Palmital. As perguntas sobre as diversas áreas serão feitas pelo professor Deto e pelo jornalista Carlos Massaro. O nosso entrevistado de hoje é o pré-candidato à Prefeitura de Palmital, senhor T. Biondi, advogado, filiado ao Partido Republicanos. O candidato terá 8 minutos em cada bloco para discorrer sobre suas ideias para as principais áreas de atuação do Poder Executivo. Para começarmos, o assunto é saúde. Professor Deto. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde, pré-candidato T. Biondi. É um prazer muito grande estar recebendo para a nossa programação que antecede as eleições 2020. E sem mais delongas, vamos direto ao ponto. A Santa Casa sempre foi um tema relevante das discussões políticas e das campanhas. E nós queremos saber o que o senhor pretende, caso eleito, fazer com relação à Santa Casa, quanto ao atendimento, quanto ao quadro de funcionários, para fazer com que haja um equilíbrio e ela possa funcionar normalmente na nossa cidade. Muito boa tarde, Deto. Boa tarde, Cadu Elias. Boa tarde, Carlos Massaro. Boa tarde, equipe da Rádio Regional e do Jornal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Um privilégio para nós estarmos aqui, nessa parceria que tem tudo para dar certo. A Santa Casa é a nossa referência de saúde em Palmital, professor. Nós temos que priorizar a gestão de qualidade na Santa Casa e, em especial, uma coisa que as pessoas sempre se referem a nós: transparência. Ademais, é bastante comum, em especial em grandes centros, a administração dessas entidades através de organizações específicas para tais fins. Nós temos já conhecimento e conhecemos esse tipo de organização, primeiramente que a gente estuda isso lá nos bancos da faculdade. E sabemos que isso tem sido realizado, inclusive com o noticiário nos grandes jornais, na TV, a respeito desse tipo de organização que administra esse tipo de instituição. É uma prática que tem acontecido em cidades maiores e que aos poucos estão chegando aqui para o interior. Cidades da nossa região já têm essa experiência. E nós queremos buscar essa parceria. Mas é preciso saber fazer isso. Isso envolve, primeiramente, alteração da legislação municipal. É preciso um critério, estabelecer uma legislação municipal nesse sentido, para incrementar isso, para que uma nova gestão esteja próxima à Santa Casa, esteja cuidando da Santa Casa de Palmital. Nós não podemos, um município como o nosso, com 22 mil habitantes aproximadamente, nos darmos ao luxo de perdermos a Santa Casa de Palmital, e muito menos sobrecarregar a administração pública, fazendo com que uma intervenção municipal prevaleça. Às vezes, uma atitude por algum momento deve ser praticada, mas isso não deve ser estendido no tempo. É uma questão de atualização. Se a pessoa conhece o que ela está fazendo, se a pessoa conhece a proposta, se a pessoa já visitou esse tipo de organização que cuida da saúde, organizações sociais dessa natureza, ela tem propriedade para conhecer também o legislativo, conhecer como é que se altera a legislação municipal para instituir isso dentro de Palmital. É uma prática já comum em grandes centros e que serve perfeitamente para que a gente possa aplicar, não somente na Santa Casa. Nós estamos falando da Santa Casa porque é referência de saúde, mas o pronto atendimento, os PSFs, essas organizações servem tranquilamente para administrar todo o sistema de saúde de uma cidade, entendeu? E para isso é preciso conhecimento. Não é permitido a pessoa tentar se aventurar na área da saúde, porque vidas são tratadas ali. Pessoas nascem e pessoas são tratadas na Santa Casa diariamente. E nós não podemos permitir com que isso fique da maneira como sempre foi feito. Às vezes um pouco melhor, às vezes pior, é bem verdade. Palmital é testemunha disso e todos nós hoje somos, mas é preciso de uma maneira criteriosa alterar a legislação municipal, conhecer do assunto principalmente, não vir se aventurar na política e principalmente implantar isso de uma maneira sistematizada, envolvendo toda a rede municipal de saúde, e não somente a Santa Casa.
Ô, 2020, Palmital registrou um alto número de casos de dengue, né? Você já tem um plano para combater esse tipo de problema em Palmital? Você já pensou já em como pode tratar esse tipo de problema caso seja eleito o prefeito em Palmital? Primeiramente, boa tarde e obrigado pela pergunta. A dengue em Palmital, uma das cidades que alcançou índices estratosféricos foi a nossa Palmital. Semanalmente, talvez até diariamente, na grande mídia, encontrando destaque negativo, um dos maiores índices do estado de São Paulo, proporcionalmente falando, né? Isso nós vemos, a nosso ver, faz 10 anos que nós trabalhamos com prefeitura, nós estamos falando disso hoje, aqui, apesar do bom convite que recebemos. Isso nós vemos que está faltando, primeiramente, comunicação de qualidade. Comunicação. As pessoas precisam ser orientadas, precisam e são orientadas, mas falta comunicação dentro do poder público. E isso nós precisamos melhorar. Ações incisivas, preventivas e repressivas. Incisivas, preventivas, a gente pode tratar de um acompanhamento através de uma força-tarefa, uma força de trabalho, práticas comuns nas cidades na região que Palmital não tem. Ficou para trás de cidades menores, sem força-tarefa, sem mão de obra para esse tipo de serviço. Então, trabalhando de uma maneira preventiva. E repressiva, através de parcerias. Eu não vi o tiro de guerra de nenhuma cidade da região vindo aqui fazer uma ação repressiva. E é uma parceria que está sempre à disposição, desde que haja uma comunicação decente. Fazer uma parceria através de uma instituição. Agora, isso tem que ser uma coisa permanente. Nós não podemos fazer com que as coisas sejam feitas no tempo da, entre aspas, no tempo da modinha. A dengue é uma realidade e a gente ouve falar de dengue desde toda a nossa existência. Agora, algum motivo, Massaro e nobres colegas, nós temos para dizer que a dengue em Palmital alcançou esse índice estratosférico por algum motivo. Seja político, seja por falta de vocação quem está à frente disso, e seja principalmente talvez por uma questão de comunicação. Ou seja, informar corretamente o que é que deve ser feito, políticas corretamente apresentadas à população, envolver a população nisso de uma maneira, mas não somente pôr uma nota no jornal. Claro que isso é importante. Não somente pôr uma nota, às vezes, numa propaganda volante, é importante. Mas nós precisamos educar, principalmente as novas gerações, para fazer com que isso seja uma forma de se reprimir e principalmente prevenir. Para encerrar o nosso bloco sobre saúde, uma última pergunta. Nós acreditamos que as estruturas quanto à localização dos postos de saúde em Palmital seja adequada. Mas o questionamento é a presença médica nesses postos de saúde. Um atendimento mais próximo, médico da família, vamos chamar assim. Você tem alguma proposta para esse encaminhamento? Quando eu falei, respondo tranquilamente, agradeço até a pergunta, mas quando eu falei de uma organização envolvendo todo o sistema de saúde do município, professor, eu estava falando exatamente disso, com uma gestão de qualidade, recursos devidamente administrados, através de pessoas que trabalham com isso. São pessoas que são vocacionadas e treinadas para isso, para vir apresentar esse tipo de gestão. Nós podemos estruturar a saúde nos programas de saúde da família, principalmente, que é o carro-chefe de toda a prevenção de saúde, para fazer com que isso caminhe de uma maneira ordeira. O distanciamento dos postos, existe uma coisa que já está sendo feita a respeito de cadastramento das pessoas, e Palmital está sofrendo com isso, mas nós temos a oportunidade, através desse tipo de organização, nós fazermos com que as pessoas sejam bem atendidas. É uma questão de gestão, é preciso saber fazer e é preciso... Agora, não é uma questão de milagre, nós não estamos fazendo nenhum tipo de proposta milagrosa, de jeito nenhum, nós estamos tratando aqui de gestão da saúde. Os médicos, cada qual em seu posto, enfim, buscando recurso para isso e principalmente, porque recurso nós sabemos que Palmital tem um orçamento de 90 milhões, recurso tem, precisa saber a gestão desses recursos, é a nossa referência que a gente faz. Nesse bloco, vamos falar sobre educação. A palavra agora com Carlos Massaro. Agora, para a gente falar sobre a educação, quais são os seus planos, né, como futuro prefeito de Palmital, caso seja eleito, para as creches do município?
Nós passamos por uma situação, Massaro, eu tenho conversado com muitas pessoas da área da educação, conversado com as pessoas também no dia a dia, os usuários da educação, as mães, os pais. Nós passamos por uma situação em Palmital em que as creches, primeiramente, algumas delas necessitam urgentemente de determinada região da cidade precisa urgentemente de novas creches. Porque nós temos creche, não vou mencionar não por uma questão ética, mas nós temos creche sobrecarregada. Isso é uma realidade e nós estamos tratando das nossas crianças. E nós não estamos vendo atualmente nenhuma postura da administração pública buscando essa solução de imediato. Nós não podemos nos sujeitar a isso e principalmente sujeitar os nossos filhos e netos a isso. As creches precisam de um planejamento devidamente acompanhando a questão da natalidade das crianças do nosso município. Quantas crianças nascem? E precisa ter um planejamento a médio e longo prazo. A curto prazo precisa ser resolvido de imediato. E a nossa opção é aquilo que possa ser melhorado através do nosso contato com as pessoas dentro dos governos, que nosso partido traz acesso aos governos federal e estadual, tentar solucionar isso de uma maneira que não foi feita, entendeu? Buscando esse tipo de situação para resolver dentro de um período razoável de tempo, né? As creches são importantes, principalmente porque estamos tratando das nossas crianças, mas é preciso planejamento de médio e longo prazo. Isso não está acontecendo. O Palmital sofre, nossas crianças sofrem com isso, entendeu? Então, a curto prazo, resolve-se através de um bom contato, fazer um levantamento do que é que está acontecendo, onde essas crianças residem, por que tem alguma que está sobrecarregada e outra não, e a médio e longo prazo acompanhar com números. Nós não podemos ser, Massaro, inertes ou inconsequentes com relação a números. Isso é a base e é fácil de controlar. Basta ter uma gestão em cima desses números. E aí nós saberemos em 4 anos, em 3 anos ou em 2 anos, quantas crianças precisarão, em média, desse tipo de atendimento, desse tipo de apoio que são as nossas creches, entendeu? O futuro prefeito de Palmital vai receber como herança 2 prédios, um localizado próximos ao Parque dos Antúrios e outro ali na região central, inacabados e sem funcionamento, com certeza até o final desse ano. Qual que é a proposta do futuro prefeito em relação a esses 2 prédios? Primeiramente, Deto, obrigado pela pergunta, bastante inteligente da tua parte. Primeiramente, é preciso levantar a situação disso. A verba que veio para construir isso, por que foi interrompida? É um problema do município? Se for um problema da esfera estadual ou nacional, buscar através de uma renovação de projeto, se é possível, buscar rever esse convênio, saber o motivo. É uma questão financeira federal? É uma questão financeira estadual? Nós temos que ter consciência que às vezes o problema não é só nosso. Mas nós temos que também não não abandonar a nossa responsabilidade. O que precisa ser feito é alguma coisa. São prédios que estão aí e que serviriam e que por conta, a meu ver, de uma falta de planejamento e de uma falta de contato político, isso ficou ao menos, volta a tocar no ponto da comunicação, ficou ao menos sem explicação. É muito fácil dizer que foi publicado, que está aí, que o convênio acontece, que o problema é de outro, mas as pessoas querem resposta, as pessoas vivem no município, elas não vivem no estado ou na nação, elas vivem no município. E a população palmitalense sofre com essa questão de informação. Isso precisa ser apresentado. As pessoas precisam ter acesso fácil à informação. Nós não podemos nos dar ao capricho de, dentro dessa tecnologia toda que nós estamos aqui hoje, inclusive, usando dela, fazer com que as pessoas, pelo menos, não tenham opção de acessar essas informações. Então, nós pretendemos, sim, revisar esses problemas e, principalmente, buscar a solução se for um problema do governo do estado ou se for um problema da União. Nós não somos hipócritas de dizer que às vezes é um problema só municipal, mas se o problema for municipal, precisa se ver onde ocorreu a falha, precisa se apurar a responsabilidade sim e dar continuidade nisso de alguma maneira, entendeu? Esses são os passos mínimos a serem dados. Esses 2 prédios precisam dessa atenção especial e principalmente comunicação com a população, explicar o problema para que as pessoas tenham consciência disso. Agora também nós temos a relação, a questão do transporte dos universitários aqui em Palmital. Como que você pretende gerir essa questão do transporte dos universitários em uma
futura, caso você seja eleito prefeito de Palmital? Massaro, eu venho de uma escola onde as pessoas eram incentivadas a ter transporte municipal. Palmital não conta com uma faculdade, não conta com a FATEC. Palmital não conta com esse tipo de coisa ainda, né? É uma coisa para se pensar no futuro, mas isso não depende só da gente. Eu venho dessa escola onde o incentivo ao estudante tem que ser constante, entendeu? Seja ele através da iniciativa privada ou da iniciativa pública, mas nós temos que perceber que a pessoa que na nossa região nós não temos tantas faculdades públicas se comparadas às faculdades privadas. Então as pessoas gastam para terminar, para concluir uma faculdade. Eu sei bem quanto custou isso, entendeu? Então o transporte para mim dos universitários, não só isso, o transporte dos alunos dos cursos técnicos, o transporte daquele que quiser estudar, é uma coisa bastante natural para mim falar disso, precisa ser incentivado. E precisa, se necessário for, ser até custeado em parte ou integralmente. Eu não tenho nenhum problema em falar esse tipo de coisa, porque eu sei que o orçamento desse ano do município é praticamente o orçamento do ano que vem. Mas nós estamos falando aqui de prioridades e educação, não só de base, mas educação na formação superior, também na nossa futura administração, se for a vontade do povo e o desejo de Deus, vai ser prioridade. Nós ficamos muito à vontade em dizer que nós pretendemos sim fazer com que o transporte universitário seja decente e seja para os necessitados custeados pelo poder público. E há meios legais para isso. Aquele que vai dizer, isso não pode ser feito, isso é mentira, não conhece o que está falando, Massaro. Não conhece. Eu tenho experiência com outras prefeituras, faz 10 anos que eu trabalho com prefeitura, eu tenho experiência com outras prefeituras e hoje tem prefeituras que estão custeando o transporte universitário gratuito. Eu tenho esse conhecimento, entendeu? Então, essa questão do transporte universitário é prioridade. E hoje estamos entrevistando o pré-candidato à prefeitura de Palmital pelo Partido Republicanos, Tebionde. Neste bloco vamos falar sobre economia local. Deto. A questão econômica para 2021 vai ser o grande desafio em qualquer nível planetário. Como fomentar a economia, principalmente a uma pandemia que, se Deus quiser, nós vamos vencer. E o ano que vem, a administração vai ter que criar alternativas para impulsionar a economia municipal. Qual que é o caminho, Tebionde? Bom, muito obrigado, Deto. Olha, a economia municipal, ainda distante da pandemia, né, que se Deus quiser isso vai terminar logo, já vinha sofrendo, porque nosso comércio hoje depende de algumas pessoas e nós temos um comércio forte na nossa região, né? Mas a ponto de fazer com que os comerciantes se sintam prestigiados, nós temos que, de uma maneira indireta, fazer com que se ofereça a oportunidade para, primeiramente, qualificação disso. E eu não estou falando somente de qualificação dos empregados, o que é muito importante. E nós temos órgãos específicos para isso que vêm e qualificam empregados dentro do comércio, né? Mas nós estamos também tratando de uma oportunidade para o próprio comerciante receber uma orientação através de um órgão específico que vem e qualifica também a gestão daquele comércio. E ainda não bastasse, obviamente, o incremento através de políticas públicas municipais, onde a gente possa fazer com que em determinado período do ano o comércio local seja o destaque. Eu volto a repetir, não somente com uma nota no jornal, compre no comércio. Não é disso que eu estou falando. Nós precisamos de uma política onde nós tenhamos o comércio devidamente prestigiado a ponto de se organizar um evento para que aqueles comerciantes, para as vendas de pós-fim de ano, por exemplo, possam ser ainda maiores. Pós-fim de ano por quê? Porque nós precisamos de uma estratégia em parceria com o Sindicato do Comércio de Palmital para a gente poder fazer com que as coisas ocorram de modo a as vendas aumentarem, inclusive após as festividades, que é o momento de maior venda, né? Então, dentro de um contexto onde durante o ano ocorre qualificação de mão de obra de empregados, orientação, e isso o poder público pode fazer, orientação individual e coletiva dos comerciantes, seja uma orientação financeira, seja uma orientação administrativa, mas principalmente com projetos voltados
para eventos específicos com a reunião de várias pessoas e uma atração levando o público para aquele lugar. Entendeu? Há não muito tempo atrás, isso era uma prática comum na nossa região. Palmital passou apenas com o sopro do vento próximo disso e acabou sendo esquecido, né? Então nós temos sim, inclusive já fui comerciante, graças a Deus, e não é fácil, né? A minha experiência me dá isso, eu posso dizer, não é fácil. Nós temos sim essa oportunidade de, através dessa política pública, colaborar de alguma maneira, trazendo o comerciante, através de um aglomerado, privilegiar aquelas pessoas da nossa cidade, para fazer com que as vendas aumentem para os próprios cidadãos aqui de Palmital, tá bom? É nesse sentido, privilegiando sempre, qualificando mão de obra de empregado, qualificando aos empregadores, e com políticas públicas voltadas para esses eventos constantes para aumento de venda, que é isso que serve, é isso que vale, essa é a intenção dos comerciantes. E dentro desse assunto, né, dentro dessa economia local, numa possível futura gestão, como que você pretende estimular a geração de emprego e renda aqui em Palmital? Massaro, nós não podemos dizer, por conta até mesmo da nossa posição geográfica, nós estamos entre dois grandes centros, estamos entre Ourinhos e Assis, e não muito longe daqui, a 1h30 nós temos Londrina, e a mais 1h30 nós temos Presidente Prudente, a 100 km daqui nós temos Marília. A nossa posição geográfica nos torna, de uma certa maneira, nos dificulta concorrer com esses grandes centros, entendeu? Nós falarmos, aquele que vem, as pessoas estão cansadas disso, e eu tenho dito, isso não pode ser mencionado novamente. E vamos trazer grandes indústrias. Uma indústria que vem para Palmital, ela, ao invés dela vir para Palmital, ela tem uma boa opção através de Ourinhos e Assis, que tem acesso à BR-116, Assis que tem acesso com a estrada melhor, através do estado para o estado do Paraná, indo sentido Londrina, indo sentido a Presidente Prudente, sentido Mato Grosso, entendeu? Então o que nós temos que fazer? Complementando o que eu disse antes, é claro que buscar dentro de um contexto que seja possível instalação em Palmital, de alguma coisa grande ou média, e principalmente não perder as oportunidades que porventura baterem à nossa porta, mas principalmente, isso nós vamos fazer documentadamente e vamos divulgar isso sem nenhum problema. Agora, principalmente, investir no comércio local, como eu disse, porque é aqui que a empresa grande vai nascer. Nós não podemos dizer, vamos trazer uma gigante multinacional para Palmital, porque essa gigante multinacional talvez até venha, é claro, se fizer a proposta, mas nós estamos concorrendo com cidades maiores, com cidades que têm uma estrutura maior, com cidades que têm um parque industrial com uma estrutura decente. Então, nós temos que privilegiar as nossas empresas para fazer essa empresa crescer. Nós temos empresas grandes em Palmital e precisamos aproximar essas pessoas da administração, essas empresas da administração, sabendo da necessidade delas. Palmital é a terra do agronegócio. E aí eu gostaria que o pré-candidato respondesse para aquele que é um grande produtor e para aquele que é o pequeno produtor. Qual que é a proposta para aquele que tem um pequeno sítio, que vive de uma agricultura familiar no município de Palmital, e principalmente aqueles que trabalham voltado para exportação, que o grande questionamento é qualidade das estradas rurais. Como atender o pequeno da agricultura familiar e aquele que produz muito, pensando na logística, no transporte dessa mercadoria? Deto, eu tenho conversado com vários agricultores, inclusive eu tenho sido procurado por alguns diante da nossa disposição em sermos pré-candidatos e, graças a Deus, muito bem aceitos pela sociedade palmitalense. Eu preciso trazer um dado, não é essa a intenção, mas eu preciso trazer um dado. Nós temos água rural em Palmital, bairro rural, em que faz 3 anos e meio que não passou uma máquina na água. Esse mês passou a máquina. Coincidentemente ou não, estamos chegando no período eleitoral. Então, quando nós estamos, como você bem disse, que Palmital é uma cidade essencialmente agrícola, não com essas palavras, mas você disse isso, quando nós estamos tratando de cidade essencialmente agrícola, o mínimo que o administrador tem que fazer é, eu vou voltar no assunto, eleger como prioridade, além da educação, também a estrada rural. Porque a nossa economia, a nossa macroeconomia, talvez possa dizer assim, passa pela agricultura. É dali que vem a maior renda do nosso município, provavelmente. Entendeu? Então, privilegiar
e também eleger como prioridade as estradas rurais é um objetivo que tem que ser feito dentro de um planejamento, entendendo o que se faz. Época de chuva, época seca, quando que se passa, precisa saber fazer essas coisas. Não adianta querer fazer só em véspera de eleição, porque não funciona. Então, mas para o produtor rural, o pequeno produtor rural, já existe política pública da agricultura familiar que você mencionou, para aquisição disso e fornecimento dentro da rede escolar. Nós sabemos disso e sabemos fazer. E para o grande produtor rural, se tivermos estradas, e nisso tanto para o pequeno quanto para o grande produtor rural, é só o que eles querem. É só o que eles querem. Mas é claro que eles querem como principal. Também querem cuidar da segurança das suas propriedades. E precisa ser feito. Tem cidade vizinha que faz. Por que aqui não se tem um trabalho de segurança do agricultor, das suas propriedades rurais, de identificação individual de cada propriedade, de convênio junto à Polícia Militar, de estabelecimento de onde é que se vai ter o acesso à Polícia Militar ou não, orientação, mapas. Nós estamos falando de coisas simples. Para o grande produtor rural, nós temos essa disposição de buscar segurança, cuidar da questão das estradas, principalmente, e também através de um incentivo, aqueles que assim preferirem, através desses órgãos que vêm com as suas consultorias, parte da exportação que vai gerar riqueza não só para Palmital, mas para toda a nossa região em especial, tá bom? Retornamos com o programa Eleições 2020, realizado em parceria entre a Rádio Regional e o Jornal. E nesse bloco, o assunto será cultura e esporte. Começamos com o Massaro. Bom, ter uma futura possível gestão, né, caso seja eleito aí nas próximas eleições, quais seriam as suas principais metas para cumprir, né, dentro da área de esportes aqui em Palmital? Massaro, quando nós estamos falando em esportes, nós estamos diretamente falando do social. Nós temos que ter a consciência de que um projeto esportivo naturalmente vai atrair pessoas. E hoje a questão social nossa, os nossos projetos sociais, principalmente, sofrem por um problema de falta de incentivo. Eu não estou dizendo da boca para fora, eu tenho conversado com pessoas. Mas para falar somente do esporte, para não fugir da sua pergunta, porque não é esse o nosso objetivo, eu digo a você que é preciso eleger prioridades. Eu vou dizer isso novamente. Por quê? Quando nós estamos tratando do esporte, em especial o esporte amador de Palmital, que tão forte que já foi, né? Incentivo direto através disso, um esporte amador em Palmital. E hoje, dentro de uma maneira mais moderna de se fazer esporte, que é dentro dos convênios firmados, nós temos escola específica para judô, temos escola para karatê, temos escolas das mais diversas artes ou clubes esportivos, que nós podemos eleger isso como prioridade e fazer com que isso volte a funcionar. Trabalhar com esporte, Massaro, é fazer investimento. E se isso for feito a médio e longo prazo, nós temos consciência, incentivando os clubes do nosso município. Estou falando de bairros rurais. Onde é que está o incentivo dos bairros rurais para se novamente termos os torneios que se tinha antigamente? Não tem, né? Pode-se ter alguma coisa mais simples, mas nós não podemos cuidar do esporte com simplicidade, porque esporte demanda investimento. Nós temos pessoas que conhecem Palmital, que já tive contato com pessoas representantes, que são campeões nacionais de judô e já disputaram Olimpíadas, que não foram aproveitadas em Palmital. É lamentável isso. Mas eu não vim aqui só para falar de lástima. Eu vim para dizer que no esporte precisa investimento pensando a longo e médio prazo. Entendeu? Em especial, nessa maneira moderna, trazendo através dos convênios com essas escolas que eu acabei de mencionar e dentre outras, mas principalmente valorizando o que é nosso esporte amador, nosso futebol amador, o nosso esporte nos campos de futebol da nossa cidade, enfim, de uma maneira ou de outra. Trazendo em especial, eu volto a dizer, as crianças para isso. Os projetos com crianças precisam ser valorizados. O adulto, é claro, mas nós estamos falando de prioridade. Os projetos com crianças precisam ser valorizados. Nós estamos tratando de formação de pessoas em Palmital. E isso nós temos uma deficiência muito grande. A educação e o esporte precisam estar juntos. E nós queremos cuidar das nossas crianças, principalmente usando essa ferramenta do esporte. Palmital tem uma obra arquitetônica
né, de um renomado arquiteto chamado Rui Otaki, que é o Centro Cultural. Qual é o projeto para o Centro Cultural para que ele possa ir além de uma obra arquitetônica, para que ele possa ter vida? Dito, eu fico muito à vontade em falar da cultura. Eu tenho uma atuação da cultura desde os meus 5 anos de idade em Palmital. E fico muito à vontade de falar da cultura. Ver o centro cultural subutilizado ou inutilizado ou mal utilizado em Palmital, uma estrutura tão boa daquela, mal utilizada por conta de que às vezes o que é que acontece lá na calada da noite, porque é uma praça pública, precisa de um cuidado especial aquilo tudo, né? Subutilizado porque o que se faz lá é muito pouco diante do que aquilo tem a oferecer, né? Ou inutilizado porque isso não representa nada dentro do que aquilo pode oferecer. É fazer com que aquilo tenha um acesso mais fácil para as pessoas. Nós precisamos levar projetos para o centro cultural. Nós precisamos usar o centro cultural. E para fazer isso não gasta dinheiro, porque o centro cultural é do município. Nós precisamos, através de políticas públicas que são voltadas para o governo do estado, trazer oficinas para o centro cultural, mas fazer isso de uma maneira consistente. E o que significa? Fazendo com que as necessidades das pessoas, por exemplo, através da música, através de projetos voltados para questões culturais, envolvendo, por exemplo, a Folia de Reis, seja feito mensalmente com agenda preenchida no Centro Cultural. Aquilo é uma obra hoje só concluída, né? Diante de tudo que aquilo pode oferecer, aquilo não oferece nada ou muito pouco para as pessoas. Fico muito à vontade, porque nós temos o privilégio de sermos o idealizador do projeto de lei 19 de 2020, que vai instituir Palmital como a capital nacional da Folia de Reis. Palmital precisa, porque faz a maior festa de reis do mundo no gênero de distribuição gratuita de alimentos. Palmital precisa fazer com que isso venha de base, porque as pessoas gostam disso em Palmital. Por que não no Centro Cultural? E por que não itinerante pela cidade? Nós precisamos de cronograma de desenvolvimento de atividade no Centro Cultural, entendeu? Porque aquilo tem muito a oferecer, mas infelizmente não tem oferecido. E nós temos potencial para cuidar disso, fazendo com que as pessoas tenham liberdade de chegar aqui, dizer que vai ao Centro Cultural e pode usar o Centro Cultural, porque aquilo é da população palmitalense. Então, você citou aí também a festa de Reis, né? E até com relação às festas tradicionais de Palmital. Afinal de contas, Palmital é conhecida também nacionalmente, até pelas suas festas tradicionais. Como que você pretende atuar caso seja eleito prefeito nessa área, até? Primeiramente, Massaro, nós temos muito a explorar no modo positivo da palavra, né? Com relação ao projeto de lei 19 de 2020, que é de nossa idealização, que está em trâmite na Câmara dos Deputados, e que é um projeto muito abrangente. Ele não vai só instituir Palmital como a capital nacional da Folia de Reis. Ele vai reconhecer as Folias de Reis do Brasil como uma manifestação cultural nacional. E é aí que começa o investimento através do Ministério da Cultura e da Secretaria da Cultura, entendeu? Fazendo com que partindo disso, nós possamos sim usufruir disso que Palmital tem a oferecer e que nunca foi usado pela administração pública como deve ser. Não estou querendo confundir Folia de Reis com política, porque isso quem é de bandeira de reis refuta isso abertamente. O que eu estou querendo dizer é que turismo religioso é uma realidade no Brasil inteiro, entendeu? E festas, Palmital tem sua tradição nas suas festas, em especial as festas religiosas, que eu tenho muito respeito, e elas precisam de incentivo, às vezes mínimo que vem perdendo-se no tempo, né? Agora, para fazer isso, primeiro precisa ter vocação, segundo precisa gostar, entender do que está se fazendo. Não adianta a pessoa querer incentivar os eventos dessa natureza, Massaro, e se ela não entende o que ela está fazendo, se aquilo é apenas um projeto no papel, entendeu? Nós temos o privilégio de participar, se não de todos, mas eu vou ser ousado, porque para a administração pública é preciso ousadia. Nós temos o privilégio de participar de todos os eventos culturais de Palmital, durante a nossa vida, todos. Eu tenho dito todos os eventos culturais, nós sempre estivemos próximos, privilegiando, dando um incentivo, atuando ativamente, que é o que a gente gosta de fazer, sem nenhum interesse. E para fazer isso, é preciso eleger prioridades. Não é possível o potencial que Palmital tem para usufruir
dessa questão cultural que Palmital tem a oferecer e nunca tenha sido usufruído dessa maneira pela administração pública. Todas as cidades, imaginem que nós temos cidades da região, pequenas, que querem entrar para a questão que envolve os municípios turísticos, buscando o turismo religioso. E veja o potencial que nós temos aqui. E nós não temos esse incentivo, não buscamos isso. Enfim, dessa maneira, nós pretendemos incrementar isso tudo. Estamos entrevistando o pré-candidato à Prefeitura de Palmital pelo Partido Republicanos, Tebionde. E neste bloco, vamos falar sobre meio ambiente. Deto. Falar em meio ambiente em Palmital é tocar num assunto delicado, que é a coleta de lixo, né? Além do gasto que é recolher o lixo das ruas do município, ele tem que ser transportado a dezenas de quilômetros daqui. Qual é o desafio para o próximo prefeito de Palmital com relação a esse tema? Falar de meio ambiente, Dito, nós não podemos tratar somente isso, primeiramente obrigado pela pergunta, como apenas uma despesa. Nós estamos tratando disso como um investimento, né? Essa situação em que Palmital tem tido essa despesa para transportar isso tudo para o aterro que é necessário, é uma coisa que precisa ser observada. Quanto é que custa isso anualmente para o município? Quanto é que custa isso através de um projeto bem elaborado para e aí eu vou ser ousado novamente, porque essa é a nossa maneira de agir, dentro de um consórcio municipal que Palmital faz parte, quanto é que custa isso para cada município e termos uma coisa dessa mais próxima da gente? É preciso ideia inovadora, mas é preciso um bom relacionamento político para resolver essa questão do lixo em Palmital. Coisa que nós não estamos vendo. Coisas que, às vezes, poderiam ter sido apresentadas como uma alternativa, que sequer foram apresentadas. Porque é muito fácil, Deto. Às vezes, aumenta a tributação e as pessoas arcam com isso, né? O desafio é ter um contato político adequado para resolver essa questão financeira que Palmital sofre tanto. E para fazer isso é preciso usarmos desse consórcio municipal que nós temos na nossa região, que Palmital pertence, né? E tantas outras cidades. O meio ambiente em si falando é uma matéria que precisa ser cuidada e usada em prol às pessoas diariamente. Tem que ter uma manutenção desse sistema. Há não muito tempo nós vimos informação de que rompeu alguma coisa e causou um dano ambiental em Palmital. Apurou-se a responsabilização? Eu pergunto. Não apurou-se a responsabilização. Não apurou-se e não se trouxe a responsabilização ao público, né? Onde é que ficam as políticas públicas de Palmital no meio ambiente? Ficam na coleta seletiva de lixo, hoje, via de regra. Porque é uma coisa que está presente no dia a dia de nós todos. E nós lá em casa participamos também disso. Aprendemos a separar o lixo e deixar o lixo de um lado e o reciclável de outro lado. Então, hoje isso para Palmital é muito pouco. Palmital perdeu investimento por conta de uma questão ambiental que não foi atendida. Isso precisa ser cuidado. E como é que se faz isso? Primeiro precisa conhecer. Não adianta querer se aventurar e fazer da prefeitura um laboratório para ter conhecimento com relação a isso. É preciso conhecer e já ter trabalhado com isso. Conhecer prefeituras, conhecer projetos. E uma coisa acontece não só em Palmital, mas estamos falando da nossa cidade, não é possível o político ter vaidade. Nós temos que buscar parcerias e conhecer cidades que enfrentaram esse problema e dizer, nós trouxemos aqui a solução ou parte da solução que foi boa no município não muito longe da gente. Ou no município um pouco mais distante, que nós estamos trazendo. É preciso esse relacionamento entre municípios que nós não estamos vendo. E nós temos muita facilidade com isso, graças a Deus. Porque nós fazemos políticas não só porque gostamos, mas principalmente por vocação, Deto. Então nós queremos cuidar dessa questão ambiental com muita atenção para que a gente veja com que a população palmitalense não se submeta somente, como se fosse pouco, né, à questão da coleta seletiva, mas uma questão um pouco mais abrangente. Tê, como você pretende trabalhar com relação ao Horto Florestal, caso seja eleito prefeito em Palmital? Existem planos aí para revitalização do espaço? Como você acha que pode ser usado aquele espaço lá por parte da população e também com relação à proteção à nascente, né, que tem ali no Horto Florestal? Como que você pretende trabalhar com isso? Eu estive no Horto Florestal essa semana que nós estamos hoje, completando essa semana. É de se lamentar
o pé que chegou o horto florestal. Cidades que talvez não tenham o potencial que nós temos, que Palmital tem, Massaro, não possuem aquilo à sua disposição. E nós temos, e aquilo ou tem o portão fechado, ou tem quiçaça, mato, que se impede que as pessoas entrem. Primeiramente, é preciso, com o horto florestal, fazer com que ele esteja à disposição das pessoas. E não custa dinheiro fazer isso. Cuidar daquilo de alguma maneira, fazer com que um projeto social esteja instalado naquilo. Moram pessoas naquele lugar. Um projeto social instalado ali não teria problema nenhum em subsistir por questão de vandalismo. Muito pelo contrário. As pessoas iriam até lá para conhecer aquilo. Nós precisamos inserir a atração dentro do horto. Às vezes é muito poético, Massaro. As pessoas estão cansadas disso. Às vezes é muito poético a pessoa chegar e ficar falando que vai fazer, que isso e aquilo, mas é para fazer. Então, por isso que nós não temos assim a ousadia de, nesse momento, ficar falando que tudo é muito fácil, porque a administração pública não é para amadores. Nós já passamos por momentos difíceis em Palmital por conta de amadorismo na administração pública, entendeu? Então, o Horto Florestal tem estrutura. O Horto Florestal tem, inclusive, incentivo através de órgãos governamentais para fazer aquilo se tornar um pouco mais. Principalmente um pouco mais do que é, entendeu? Mas para isso é preciso conhecimento de causa. É preciso já ter vivido situações assim. Nós, graças a Deus, temos o privilégio de já ter atuado nessa questão do incentivo dentro de prefeituras. Estamos aí à disposição para fazer com que isso aconteça dentro do que é possível e dentro daquilo que esteja ao nosso alcance, que é o que pretendemos. Na sua primeira resposta, você mencionou a questão da reciclagem. E a reciclagem não é só recolher esse material, passa por uma consciência tanto cidadã quanto sustentável. Como ligar as residências, as famílias, para que possa haver o aumento do material reciclado? Porque nem tudo é reciclável nessa cidade. Muito é descartado no lixo comum. Como trabalhar essas duas pontas? Quem coleta e quem recicla? Nem tudo é reciclado em Palmital, Deto. Muito obrigado pela pergunta. Mas o mínimo é reciclado no mundo. É uma ciência que precisa ser ampliada para que as pessoas tenham consciência. Isso é uma questão cultural. As pessoas têm muita solidariedade dentro. Nós vemos os coletores de reciclagem em Palmital, a quem eu rendo as minhas homenagens, que são pessoas extremamente importantes no nosso dia a dia e que às vezes passam despercebidas na rua. Nós vemos essas pessoas e às vezes não damos o valor que elas tanto merecem. Em especial, eu vim aqui para falar de administração pública, em especial administração pública, entendeu? Quando eu disse que as pessoas são solidárias, Deto, e quando a gente mostra o resultado, as pessoas ajudam mais. Quando a gente mostra o resultado, as pessoas ajudam mais. Então, trazendo informação é uma coisa essencial. Essencial. Você, como jornalista, sabe bem disso. Informação correta e clara é essencial dentro de uma comunidade. Trazendo os resultados para as pessoas, mas trazendo resultados de uma maneira clara, numa maneira potente, para que as pessoas vejam o que é que significa aquilo, tanto na vida das pessoas, quanto para o município. Questão de renda, questão de trabalho realizado, trazendo isso e mostrando para as pessoas, nós vamos conseguir conscientizar um pouco mais a sociedade palmitalense, que é uma sociedade bastante caridosa e que entende essas questões, para fazer com que essa coleta seletiva aumente um pouco mais, entendeu? Números claros, é isso que nós estamos pretendendo. Pois é, estamos chegando então ao final da nossa entrevista e para encerrarmos, em 2 minutos, fale sobre como o senhor vem se preparando para, caso seja eleito, o futuro prefeito de Palmital. Por favor. Primeiramente, muito obrigado, Cadu Elias, Deto, Massaro, equipe regional, equipe jornal. Muito obrigado pela oportunidade. É um momento de democracia. Isso para nós é um privilégio muito grande poder participar deste momento. Obrigado a toda a equipe também. Nós temos o privilégio, neste momento, de trazermos para a nossa sociedade palmitalense a oportunidade de buscarmos algo diferente. Mas é um discurso muito batido falar em algo diferente. E nós estamos falando de uma maneira de se administrar com clareza, uma maneira de se administrar com oportunidade para as pessoas conhecerem como é que isso é feito.
Entenderam? Eu tenho o privilégio de ter formação política, graças a Deus. E eu gosto de política. Eu posso afirmar isso porque é uma coisa bastante natural para nós. Gosto de política e gosto de fazer política, a boa política, e não a politicagem. O nosso partido, Republicanos, tem acesso aos 2 governos, federal e estadual, mas principalmente traz em suas linhas, em suas metas, à disposição de todos, afastar-se dos extremos. E é com essa intenção que nós viemos trazer uma oportunidade de realizar algo longe do extremismo, com uma publicidade eficiente, demonstrando números para as pessoas, para que a gente possa, de uma maneira efetiva, trazer pessoas capazes para compor uma equipe, para poder administrar o município e apresentar resultados. Essa é a nossa maneira de fazer. Com vocação para a política, distante daqueles que são formados de última hora, com coragem de entrar numa campanha eleitoral e ir até o final, e principalmente de encarar a população palmitalense olhando nos olhos. É o nosso objetivo. Muito obrigado, um abraço do Tebionde. Muito obrigado ao pré-candidato Tebionde. Encerramos assim então o programa Eleições 2020. Agradecemos ao pré-candidato pela disposição de nos conceder essa importante entrevista. Também agradecemos ao professor Deto e ao jornalista Carlos Massaro, que participaram dessa entrevista. Essa é uma parceria entre a Rádio Regional e o Jornal. Aliás, quero agradecer também a presença das equipes, tanto da Rádio Regional como também do Jornal. Nós temos aí então a intenção de levar ao eleitor palmitalense as opções que poderá ter nas eleições de novembro. É importante lembrar que, devido à pandemia do coronavírus, em Palmital, a votação será no dia 15 de novembro. Uma boa tarde a todos e obrigado pela atenção. Eleições 2020. A Rádio Regional e o Jornal entrevistam os pré-candidatos à Prefeitura de Palmital. Palmitalenses, conheça as propostas de governo do futuro prefeito da nossa cidade.